Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as inteligências artificiais e o impacto que elas terão não só no nosso dia a dia atual, mas para as próximas décadas. A gente sabe o quanto isso tem de transformador para o nosso bolso, para quem investe em empresas que estão diretamente ligadas às inteligências artificiais, mas também temos o impacto prático no dia a dia de quem trabalha e de quem consome. Então, não é um tema muito simples de ser discutido, mas é importante que a gente entenda o que pode acontecer diante de todo o cenário que essa revolução, uma das maiores revoluções da história tem para nos oferecer. Para quem já me acompanha aqui no canal, já trouxe empresas ligadas diretamente em inteligência artificial, empresas que são puras de inteligência artificial ou outras que vão se beneficiar do ao redor, tá? A gente tem aquelas empresas diretamente ligadas a data centers, aquelas diretamente ligadas à tecnologia, aquelas diretamente ligadas também à física quântica, toda a parte de mecânica quântica envolvida. Então tem muita coisa a ser discutida. Tem alguns estudos, principalmente se a gente avaliar os grandes fundos do mundo, se a gente pegar assets como Vanguard, BlackRock, State Street, as empresas que gerem trilhões de dólares são as principais fomentadoras de conteúdos. E se a gente pegar um estudo recente da Vanguard explicando qual que é o ganho que a gente vai ter, principalmente na década de 30 até 40, e virar do componente de inteligência artificial, a gente tem aí quase 1% ao ano de ganho de eficiência, então a gente vai ter uma transformação bem relevante ao redor do mundo. A gente vê várias empresas não só demitindo muitos funcionários, mas como readequando todo o seu posto de trabalho. Então é importante que a gente entenda quais são os pontos principais. E para a gente discutir sobre isso, eu peguei um corte interessante lá do Market Makers, onde o Rui Alves, que é um cara que eu acho bem interessante, ele é do Quiné Investimentos, que é um braço, né, uma asset dentro do Itaú, e ele fala muito bem sobre esse tema e eu acho que é interessante a gente acompanhar o que ele tem para nos dizer, tá? Vamos escutar o que ele tem a dizer sobre isso. Falando agora de inteligência artificial, tá? É a coisa mais fascinante, mais difícil da minha carreira inteira. Hoje, uma força que é uma força criadora, né? Mas ao mesmo tempo é aquela frase do Bhagavad Gita, né? do Oppenheimer, né? Now I become death, the destroyer of worlds. Agora eu me torno a morte, o destruidor de mundos, né? E também se torna a morte destruidor de valuations, destruidor de negócios. E eu não sei que negócio sobrevive. Por isso eu digo que é a coisa mais difícil da minha carreira. Tá? O que eu gravei um vídeo recente. Ele está dizendo aqui um ponto bem importante da discussão, que é o que acontecerá com os grandes negócios, com as grandes empresas, com a evolução das AIs. Tanto é que Alphabet tem investido centenas de bilhões de dólares, Microsoft, a gente tem a própria Apple, apesar da Apple estar um pouco por trás, né, mais hardware, tem a parte de serviço, de software, mas a Apple ainda tem usado algumas tecnologias de outras. Mas enfim, a gente tem uma discussão muito grande de o que será dessas empresas no futuro. A gente está na Quinéia, no canal do Quinéia, sobre o que é inteligência. E nesse vídeo a gente explica por que essas máquinas ficaram tão inteligentes tão rápido. Eu não sei se vocês entendem o porquê que elas ficaram tão inteligentes num período tão curto de tempo que a gente estava tentando, por 75, 80 anos, a gente tentava que essas máquinas ficassem inteligentes e elas nunca ficaram. De repente, num período de 3 anos, que é nada, é uma gota no oceano, em relação aos 75 anos que a gente tentou, né, desde ali de Oppenheimer, né, de Alan Turing, né, do Turing Test, a gente tenta que e de repente só em 3 anos a coisa decolou da maneira. Na verdade decolou desde 2017, mas a gente percebe os últimos 3 anos. Porque a gente mudou, né, a metodologia, a gente começou com Attention is all you need, atenção é tudo que você precisa, que é um paper da Google, de 2017, e esse paper muda tudo. Agora, o que é inteligente, o que é interessante pensar, se eu queria levar você nesse pensamento junto comigo. Attention is all you need, o paper da Google 2017, faz a máquina perceber contextos de maneira que ela não percebia. Ela tinha que ler uma frase inteira e você nunca conseguia parte a parte, e você não conseguia botar toda a informação dentro dela.
Depois de preencher os limites, você consegue colocar quantidades infinitas de informação dentro da máquina. Por isso você conseguiu botar toda a internet dentro da máquina. Por isso que a máquina conseguiu ler a internet. E aí você entra num processo, para mim é o processo mais interessante do momento, eu vou chegar na praticalidade dele, que é a gente não sabe o que é inteligência, mas a gente sabe como ela se manifesta. Pessoal, inclusive é legal a gente entender o que é janela de contexto, porque se a gente pegar os principais LLMs aí, se a gente pegar o Gemini, o Claude e o ChatGPT, cara, assim, há 2 anos atrás, eles tinham uma janela de contexto muito pequena, a gente nem subia arquivo, e agora você consegue subir um arquivo, você consegue subir um livro de 1000 páginas, porque a janela de contexto dele é maior, ele consegue assimilar mais caracteres, e você consegue discutir sobre aquele livro, você consegue ter o cérebro de um grande autor na palma da sua mão para você discutir. Você tem o Notebook LM, que é casado com o Gemini, que agora você tem a integração dos dois, você coloca lá no Notebook LM as fontes, e aí você, no Gemini, fica discutindo com aquelas fontes, você colocar um canal de YouTube inteiro. Então o negócio está evoluindo de uma forma absurdamente rápida. Então, da mesma maneira que fogo é oxigênio, madeira, temperatura cria fogo, a gente percebeu o seguinte: se eu botar GPU, dados o suficiente e uma rede neural, que não é a coisa mais fantástica do mundo, porque você vê que vários modelos existem hoje, né? Então essa rede neural não é o som especial, né? o molho especial, né? Mas é simplesmente força bruta. É o quanto você coloca de dados, a internet inteira de um lado, e é quanto você coloca de máquina de processamento, os GPUs. É por isso que é a importância da NVIDIA, e por isso que a NVIDIA é a maior empresa do mundo hoje, vale 4,4 trilhões de dólares. Porque as GPUs utilizadas nos data centers, né, os centros de dados, os mais tecnológicos, basicamente usam GPUs da NVIDIA, que saltou as suas receitas assim de uma forma absurda em 3, 4 anos. E aí a TSMC, que a gente já trouxe bastante no canal, é a Foundry, né, a principal fabricadora de chips ultra tecnológicos de 3 nanômetros para poder subsidiar toda essa infraestrutura que a AI necessita. Então empresas como NVIDIA, TSMC, a ASML, que é a mãe das montadoras, né, das máquinas que a TSMC usa para fazer a fabricação dos chips. Assim, todo esse ecossistema de AI depende muito dessas principais empresas. Mais você coloca, mais inteligente a máquina fica. E sabe o interessante? A gente não sabe até agora por quê. Mas existe uma coisa chamada lei de escala, que a gente sabe com lei de escala. Quanto mais você coloca, mais inteligente a máquina fica. Por isso o CAPEX vai. Você pergunta, por que o CAPEX vai 100, 200, 300, 500, 700 e vai chegar a 1 trilhão? Porque existe uma coisa chamada lei da escala. A pessoa sabe, sem saber por quê, e quanto mais você coloca, mais sai do outro lado. E é uma característica emergente do sistema. Quer dizer, se você tem, por exemplo, física, você sabe que química complexo o suficiente cria biologia. Se você bota esses fatores todos, cria inteligência. E o problema é que inteligência está sendo criada numa velocidade que a gente não consegue mais nem perceber o que está acontecendo se está olhando de fora. Mas dentro, para a gente que está de dentro, analisando o problema e estudando o problema, o que está acontecendo para a gente é muito claro. Tá? A gente escreveu um paper bem extensivo sobre a gente, tá? De como, na verdade... Porque uma das coisas, a coisa interessante da inteligência artificial, que a gente tem que estar extremamente aware, é que cada coisa que você não diz que ela fazia, ela faz hoje o que você dizia que ela não faria 6 meses atrás. Tá? Se você for um dado de inteligência artificial, um só dado para vocês olharem, tá? Quanto tempo de um ser humano a inteligência artificial consegue resolver aquela tarefa? Quer dizer, no começo a inteligência artificial respondia um e-mail. Isso é 1 minuto de um ser humano. Depois ela começou a fazer tarefas que demoravam 1 hora de um ser humano. Hoje ela faz tarefas de programação que demorariam 7 horas de um ser humano. Daqui a pouco ela vai fazer tarefas que demoram 1 dia de um ser humano. Isso é um exponencial, tá, gente? Isso não estou especulando, não. É só você pegar a continuidade da exponencial. Tá? Daqui a pouco ela vai fazer a tarefa que demora 1 mês de um ser humano. Daqui a pouco 1 ano de um ser humano. E a exponencial não está longe. Tá? O problema que eu tenho é que eu sei que a Anthropic é líder desse processo. Eu sei que você, como na verdade a inteligência é simplesmente uma função de quantos fatores você bota nesse sistema, eu tenho noção de que você vai precisar de ASML, eu tenho noção que você vai precisar de NVIDIA, eu tenho noção que você vai precisar de Google na fabricação dos desenhos das GPUs, eu tenho noção que você vai precisar de TSMC
Tá? Eu tenho noção que, com o que eu consigo ver até agora, que a Antrópica é uma vencedora desse processo. Porque a gente sempre disse o seguinte, até no paper que a gente escreveu, que era a velocidade máxima, que o consumidor não ia pagar o necessário pelo gasto. E tem as empresas. Na internet a gente gasta hoje uma quantidade incrível de dinheiro com inteligência artificial cada vez investindo mais. Pessoal, essa discussão ela é interessante, porque se a gente olhar para o investimento, né, o CAPEX que ele falou, a necessidade de investimento tem sido massiva e o mercado tem penalizado, inclusive, os resultados das empresas que não têm tido ganho marginal em cima desse CAPEX. Só que é muito curto prazo. Tem muito CAPEX que vai trazer ROI depois. O que é o ROI, pessoal? É o retorno sobre o investimento. ROI sobre CAPEX, retorno sobre o investimento. E óbvio que o mercado é curto prazista, ele quer que a empresa dê resultado no curto prazo. Pô, o resultado da Microsoft, que tem sido a empresa que tem se desvalorizado mais nesse período, os resultados da Microsoft vieram bons, mas vieram abaixo do esperado, né? Houve uma elevação muito grande do CAPEX, do investimento em AI, sem um retorno, sem um ganho marginal equivalente no curto prazo. Mas óbvio que em algum momento isso vai retornar. Ele falou de Alphabet, né, que é a dona do Google, que eu acabei não citando aqui. Você vê que muitas das empresas que ele falou são as empresas que eu trouxe aqui no canal já algumas vezes. Então esse CAPEX, né, esse Capital Expenditure que a gente fala, que é o investimento, são empresas que durante muitos anos foram asset light, que a gente chama, que foram empresas que não dependiam tanto de um capital intensivo, né, físico, mas agora com a evolução da AI você precisa de infraestrutura. Nesse lado, tá? Mas eu não sei o quanto de destruição tem do outro lado. E aí eu vou voltar, você vai ver que eu vou dar função para eu voltar no Landau, tá? Eu não sei o quanto de destruição tem do outro lado. Porque a gente já deve ter ouvido falar do SaaS Apocalipse, né? Que é o apocalipse das empresas de SaaS, das empresas de software, né? Então ele vai destruir primeiro a Adobe, porque é o Photoshop, então a máquina faz automaticamente o que a Adobe já fazia, vai destruindo a Salesforce, porque o CRM é uma coisa mais fácil de ser feita pela máquina de inteligência artificial, vai pegando uma ou outra, até que você olha o preço da Microsoft, e o preço da Microsoft está em franca decadência, embora ela tenha crescido fortemente na nuvem, porque grande parte daquilo ali é software, e você começa a se questionar se você vai estar usando Excel, ou Word, ou PowerPoint, né, quando a máquina já faz todos os slides para você, grava sua reunião, né, naquele software que você falou. E essa parte eu consigo ver, né? O Marshall tem uma frase maravilhosa, né? Que a economia tem a parte que você vê e que você não vê. Tem vários problemas que eu não sei dessa equação até o momento. De negócios que vão ser destruídos, de negócios que vão ser substituídos. Porque, agora voltando à função, qual é o interessante de equity no Brasil no momento? E por que, na verdade, aí eu vou pegar para uma perspectiva completamente diferente. Por que eu acho que as pessoas estão interessadas em ações do Brasil? E eu pensei nisso quando eu vi o Damodara. Você vai ver que eu vou chegar o Landau de uma maneira completamente diferente. Eu vi o Damodara, porque para mim o Damodara sempre foi meu herói quando eu era criança, né, quando eu era jovem, né, eu li os livros do Damodara, não tinha nem internet, mas eu li os livros do Damodara. O Damodara falou uma coisa para mim que eu parei para pensar. Ele disse assim, cara, mais de 50% do mercado de ações hoje no mundo não é indiretamente, é diretamente ligado à inteligência artificial. Seja as Next Sevens, que são mais de um terço do índice dos Estados Unidos. Aí, se você botar as empresas de energia, se botar as empresas de semicondutores da Coreia, as empresas de semicondutores de Taiwan, você vai somando tudo, energia, empresas de, por exemplo, turbinas eólicas, daí você coloca em cima disso as empresas que fazem pipelines de gás para alimentar as turbinas eólicas que vão alimentar as empresas de geração de energia que vão alimentar os data centers, as empresas de construção que estão fazendo data center, tudo isso quando você junta, talvez metade do mercado global hoje seja relacionado à inteligência artificial. Se você é um alocador schumpeteriano, o cara está todo alocado em equity, e esse tema mantém o castelo inteiro de equity de pé ou não, o que você busca desesperadamente? Onde está o diversificador dessa minha exposição em equities, que está todo no meu fundo? Se você é um grande sovereign wealth fund, onde está essa diversificação? Você vai esperar, eu vou comprar um utility regulado nos Estados Unidos, eu vou comprar um utility regulado na Europa, que vocês não perceberam, o preço delas explodiram, principalmente ali na Europa. Aí você diz assim, tem um país na América Latina, e o que esses caras fazem? Absolutamente nada a ver com o nosso negócio de inteligência artificial. São empresas locais que são grandes produtores de commodities. Grande diversificação, ótimo, não tem nada a ver com o tema schumpeteriano, é um tema puramente malthusiano. E eles nem entram muito nesse mundo ricardiano que está colapsando, né, porque você começa a ver esses blocos regionais, nessa queda do valor gerado pelo comércio global, assim, nem nisso eles estão, cara. Eles são puramente exportadores de commodities. Maravilhoso, aloca o que você puder nesse cara. Né? E esse cara é uma formiga, né? Daí você tira um pedaço do elefante norte-americano e tenta colocar na formiga brasileira, que não tem capacidade. A formiga explode, né? E aí eu acho que é isso que você está vivendo no momento no Brasil. Tá? Eu acho que não é uma grande história brasileira em si. Eu tenho muito com o controle da seleção. Eu tenho uma opção, a gente tem a opção de WZ, para se der certo, né? Porque o controle é baixo. Então a gente prefere operar na opcionalidade. A gente Pessoal, ele está falando do mercado brasileiro acionário, né? Aqui no canal a gente traz
empresas globais, traz o mercado desenvolvido, principalmente empresas americanas, e muitos de vocês sabem a minha opinião sobre investir em empresas brasileiras, mas ele está falando que o Brasil ele tem renovado máximas históricas nominais no índice Bovespa, principalmente por conta do fluxo de dinheiro que grande parte do mercado tem trazido para dentro do Brasil, e não necessariamente porque as empresas brasileiras são boas ou porque o mercado brasileiro ele é ótimo, mas no relativo, hoje, se a gente fizer uma comparação com outras economias emergentes e para onde esse fluxo de grana pode ir, hoje o Brasil tem sido uma porta de entrada, e é por isso que a gente tem visto muito fluxo de estrangeiro vindo para cá. E óbvio que isso se reflete na valorização das empresas, até porque as empresas brasileiras vinham baratas há muitos anos. Acha que gradualmente a gente volta para esse corte de juros no Brasil, passado esse estresse da guerra, vai ter sempre esse risco malthusiano que eu falei com vocês, né, que Malthus se vingue, né, e não consiga baixar o preço do petróleo, com mais dificuldade nisso. Mas eu diria o seguinte, tá? Meu filho está aqui hoje tá aqui no cantinho. Ele está aqui hoje vendo a gente, porque eu disse, cara, sai do colégio e vem para cá, porque é mais importante que você vai escutar aquilo, que você vai ficar no colégio no momento, tá? Mantenha a cabeça como investidores extremamente aberta, que vai ser o mundo que vocês vão ver nos 3, 5 anos da frente. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser, tá? Eu não tenho a menor ideia de como valuations vão ser transformadas. O que eu tento é fazer o mesmo processo que eu fiz na guerra, é aprender um pouco a cada dia. Mateus tem essa frase maravilhosa na Bíblia, se não me engano, Mateus 6, que ele diz, no versículo que ele diz, não se preocupe com os males de amanhã, porque amanhã se resolverá. Viva o mal de cada dia. Então, tente estudar um pouco mais a cada dia, tente entender esse problema um pouco mais a cada dia, tá? E eu não sei como valuations vão se transformar em alguns setores, tá? Eu não acho que a situação é tão simples como os chamados HALOs, né? High Assets Intensity, Low Obsolescence, alta percentual de ativos fixos, baixa obsolescência. Se eu for chutar, eu acho que a gente vai mais para o lado da abundância do que para o lado de maltos. Tem essa impressão no mundo. Tá? Por que eu tenho essa impressão no mundo? Porque a gente está numa continuidade de uma exponencial gigantesca. Tá? Eu digo sempre o seguinte, a gente está aqui no BTG, né? Uma coisa que eu sempre falo do Esteves, o pessoal diz assim, o Esteves sempre fala bem do Brasil. Tá? Eu digo, ótimo, por isso que ele é milionário. Porque ele é um cara que olha para o mundo e vê o mundo de uma maneira positiva. Tá? Eu sempre vejo Esteves dessa maneira. E, cara, quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha dois professores que escreveram um livro chamado The Triumph of the Optimists, O Triunfo dos Otimistas, tá? Paul Marsh e Roy Diviton. E o mundo é dos otimistas. Então, eu vejo a tendência que a gente vive, é uma tendência, eu quero deixar uma mensagem mais positiva, porque sou muito malthusiano, tá? Mas a tendência que a gente vive é um aumento exponencial de aceleração. Tá? Sabe do coitado do Malthus ali, que achava que ele tinha morrer com falta de comida? Né? Você tem ali toda a parte da mecanização, você tem toda a parte da máquina a vapor, você tem a primeira revolução industrial, você tem a eletrificação, você tem depois a industrialização, você tem depois o computador pessoal, a internet, o celular e agora a inteligência artificial. Tudo isso para mim é uma imensa exponencial. Essa imensa exponencial, para mim, é um exponencial de abundância. E se eu estou falando aqui com vocês, né, porque minha origem é ações, tá? Foi o que eu aprendi a fazer no começo, nem sei se vocês fazem muito mais que isso hoje, mas foi o que eu aprendi a fazer no começo, é porque eu estou falando com vocês porque eu entendi isso. Se eu não tivesse entendido isso, eu não estaria falando com vocês no momento, porque eu teria perdido a revolução dos anos 2000, 2010, com a ascensão das Mac Sevens e a inteligência artificial dos últimos 3 anos, que levou a gente até esse momento que a gente está aqui. Então, eu prefiro pessoalmente acreditar no mundo jupiteriano. Eu prefiro acreditar nessa revolução. Mas eu acho que o Landau tem um monte de razão aqui. Por que não diversificar um pouco para maltos, né? E a gente tem maltos também no portfólio, tá? Urânio é uma coisa que eu e o Landau discutimos várias vezes. A gente investiu várias vezes juntos, em tempos similares no urânio. O ouro eu investi em 2025. Estou meio fora porque eu não estou entendendo muito bem no momento. A volatilidade subiu muito. Mas eu concordo que, se você pensar, quando a volatilidade normalizar, a gente entra de volta no ouro. A gente, tipo assim, commodities são mais ativas da gente, muito ativa da gente, né? Então a gente acende uma vela para Schumpeter, né? Acende uma velinha para Malthus também. E, vou ser sincero, eu acendo uma vela para Ricardo todo dia para que o mundo volte a ser um mundo integrado, um mundo só, né? Um mundo do valor. Novamente, né? Que a gente, os chineses, os iranianos, a gente possa se integrar num mundo de geração de valor e de abundância. Eu não sou um fã da teoria do Niall Ferguson, que agora tudo acabou, nós somos blocos separados. Eu rezo todo dia para Ricardo também. Então, uma vela para cada um dos três e vamos tocando o portfólio para frente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo, assim, ó. Esse cara, eu tiro o chapéu para as coisas que ele traz. Eu gosto muito dessa visão otimista também, até porque eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade de se reinventar diante dos problemas, diante dos desafios. E é isso, pessoal. Quero a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do conteúdo. Vou deixar um outro conteúdo agora no final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Agora continue me acompanhando nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê lá.